Oi gente, professor Antônio com mais um vídeo. Agora vamos estudar o cálculo do volume. Vamos lá? Mas o que seria o volume? Bom, podemos dizer que o volume é a medida do espaço ocupado por um corpo. Não importa se esse corpo tem dimensões assim como de um elefante ou se ele é tão pequeno quanto uma formiga. E como medimos esse espaço? Bom, sabemos que medir é comparar uma quantidade desconhecida com outra escolhida como unidade de medida ou escolhida como padrão. Então, quando medimos o espaço ocupado por um corpo, estamos medindo quantos cubos de lado unitário são necessários para preencher totalmente o espaço ocupado pelo corpo. E quais são as unidades de medida do volume? Bom, se os cubos que nós estivermos usando para medir o espaço, ele tiver lado 1 centímetro, dizemos que o volume é em centímetros cúbicos. Então, cada um cubinho vai representar 1 centímetro cúbico. Se os cubos tiverem lado 1 metro, então dizemos que o volume é em metros cúbicos. Então, cada um cubo vai representar 1 metro cúbico. Então, quais são as unidades de medida do volume? Bom, as unidades de medida do volume são milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos, quilômetros cúbicos e assim sucessivamente. Vamos ver como se calcula o volume de um sólido? Como exemplo, vamos calcular o volume deste objeto. Ele tem o formato de uma caixa com 4 metros de comprimento, 2 metros de largura e 3 metros de altura. Calcular o seu volume é calcular quantos cubos, semelhante a este, cabem aqui dentro. Os cubos têm 1 metro por 1 metro por 1 metro. E nós queremos saber quantos cubos desses cabem aqui dentro. Para facilitar, vamos abrir aqui os dois lados da caixa, a parte de cima e a parte da frente, para empilharmos os cubos e vermos quantos cubos preenche totalmente esta caixa. 1 cubo, 2, 3, 4, 5. Vamos abrir aqui esse lado para facilitar a colocação dos cubos. 5, 6, 7, 8. 8 na primeira fileira, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Observem que coube 24 cubos. Os 24 cubos preencheram totalmente a caixa com 4 metros de comprimento por 2 metros de largura e 3 metros de altura. Então, o volume desta caixa é de 24 cubos, ou seja, 24 metros cúbicos. Nós poderíamos obter este mesmo valor simplesmente multiplicando 4 vezes 2, que dá 8, 8 cubos, na primeira fileira, como vimos, vezes 3, porque são 3 fileiras. Então, seria 4 vezes 2, 8 cubos na primeira fileira, vezes 3. Então, um total de 24 cubos, 24 metros cúbicos. Desta forma, podemos calcular o volume de qualquer objeto no formato de uma caixa. Basta multiplicar o comprimento pela largura, pela altura. Então, assim, nós teremos o volume de qualquer objeto no formato desta caixa, que é o formato de um paralelepípedo, multiplicando as 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Ou multiplicando a área da base, observe que a área da base aqui é a base de um retângulo, 4 vezes 2, 8, vezes a altura.
Observe que a caixa ficou totalmente preenchida, olhando de frente, né? De lado, de trás, do outro lado, por baixo. Então ela ficou totalmente preenchida com 24 cubos, 24 metros cúbicos. Então desta forma podemos calcular o volume de qualquer objeto no formato de uma caixa, multiplicando as três dimensões: comprimento, largura e altura. Ok? Bom, vimos como calcular o volume deste sólido que tem os seus lados todos retangulares. E aí a pessoa podia perguntar: e se a base do sólido for um triângulo? Como é que nós calculamos o volume dele, se a base do sólido for triangular? Bom, vamos dar uma olhada? Considere agora um triângulo cuja base mede 8 metros e altura 4 metros. Este triângulo já está todo dividido em quadrados de 1 metro por 1 metro. Observe que temos 12 quadrados completos e mais duas metades, que é dois triângulos. Isso aqui forma um quadrado, aí dá 13, mais duas metades dá 14, mais duas metades dá 15, mais duas metades dá 16. Então temos um triângulo com base 8 metros e com altura 4 metros. A área deste triângulo é 8, que é a base, vezes a altura, que é 4, dá 32, dividido por 2, 16 metros quadrados. Ou 16 quadrados, onde o quadrado tem 1 metro de lado. Se nós subirmos esse quadrado em 1 metro, então o que vai acontecer? Não vamos ter mais 16 quadrados. Vamos ter 16 cubos. Então vamos ver? Vou colocar essa figura aqui, uma visão tridimensional, e vamos... Aqui está o triângulo numa visão tridimensional. O que acontece se nós subirmos cada pedacinho desse 1 metro? Então nós não vamos ter mais 16 metros quadrados, ou seja, 16 quadrados, como temos aqui. Nós vamos ter 16 cubos. Vamos observar? Vamos subir cada figura dessa em 1 metro. Então observe que aqui temos essa forma, junto com essas duas. Essas duas juntas dão um cubo completo. Agora a outra também, subir em 1 metro. E subir todas em 1 metro. Então observe que subir todas essas metades em 1 metro. Então agora, se nós juntarmos aqui, nós vamos ter 1 cubo, 2 cubos, 3 cubos, 4 cubos. Agora vamos subir os quadrados que estão inteiros. Subindo os quadrados que estão inteiros, também em 1 metro, igualando. Então observe que agora não temos mais 16 quadrados. Nós temos agora 16 cubos. 16 quadrados, 16 metros quadrados, era a área do triângulo. Quando nós subimos esta área em 1 metro, então nós não temos mais área, nós temos agora um volume. E um volume que não é de 16 metros quadrados, é um volume que é de 16 cubos, 16 metros cúbicos. E se nós subíssemos mais em 1 metro, o que teríamos? Vamos ver? Se nós pegássemos esse mesmo e subíssemos em 2 metros, então teríamos isso. Agora não temos mais 16 metros cúbicos. Nós agora temos o dobro, 32 metros cúbicos. E se colocássemos, subíssemos mais 1 metro, o que teríamos? Vamos subir mais 1 metro? Então agora nós não temos mais só 32, nós agora temos 48 metros cúbicos. Nós temos 48 cubos. Então observe, a base
era 16 metros quadrados. Nós subimos em 3 metros e agora nós temos 48 metros cúbicos. Então, para termos um volume de uma forma assim como essa, basta nós pegarmos a área da base, neste caso foi 16 metros quadrados, e multiplicarmos pela altura. Multiplicando a área da base pela altura, então nós vamos ter o volume deste sólido, 16 vezes 3, 48 metros cúbicos. Qualquer forma como essa, qualquer forma reta, cuja base seja um polígono, cuja base seja um quadrado, um retângulo, um triângulo, um trapézio. Então, se nós pegarmos a área da base e multiplicar pela altura, nós temos o volume. Essas formas, elas são chamadas de prismas, prisma reto. Então, para ter o volume de qualquer uma forma como essa, basta pegar a área da base e multiplicar pela altura. Ok? Bom, resumindo tudo o que vimos, podemos dizer que o volume de sólidos como esse aqui, que foi o primeiro que vimos, que tem seus lados todos retangulares, tem o formato de uma caixa. Este sólido é chamado de prisma de base retangular ou prisma quadrangular. O segundo que vimos foi um parecido com esse aqui, que tem a sua base é um triângulo. Então este daqui é chamado de prisma triangular. Mas poderíamos ter prisma com outras bases, como esse aqui, que a base é um pentágono, uma base pentagonal. Observe que se nós virássemos esse prisma, ele iria ficar parecendo com uma casa. Temos esse aqui, que é um prisma de base hexagonal. A sua base é um hexágono, né? Tem 6 lados. E poderia ter diversas outras formas. Em qualquer um desses sólidos como esses aqui, o seu volume pode ser calculado multiplicando-se a área da base pela altura. Então, o volume destes sólidos, que são chamados de prismas, ele é a área da base vezes a altura. Então, o volume de qualquer um sólido desse é a área da base vezes a altura. Vamos ver outros exemplos? Observe que neste exemplo, este sólido não se parece com nenhum daqueles que mostramos. Ele não tem nenhuma daquelas formas. Então, podemos calcular este volume considerando que este sólido está fechado. E aí fazemos como um prisma de base retangular. E depois diminuímos o volume deste outro sólido aqui, que também é um prisma de base retangular. Ou então dividimos esse sólido em partes. Poderíamos dividir aqui, ficaríamos com 3 sólidos, 3 prismas. Ou dividirmos aqui, ficaremos com 3 sólidos, 3 prismas. Vamos fazer assim? Vamos chamar esse aqui de 1, esse de 2 e esse de 3. Calculando o volume do sólido 1, do prisma 1, o que é que nós vamos ter? A área da base, que é 4 vezes aqui, 8 vezes 8. Então, 4 vezes 8 vezes 8, que aqui é 8 tudo. 4 mais 4. Então, 4 vezes 8 vezes 8 dá exatamente 256. 4 vezes 8 é 32. 32 vezes 8, 256. Ok? Vamos ver agora o volume do sólido do meio. O volume do sólido 2 vai ser quem? Vai ser 4 vezes aqui, que é 8, vezes a altura. Observe que agora não é a altura toda, é só até aqui, 4. Então, 4 vezes 8 vezes 4. 4 vezes 8 dá 32. 32 vezes 4 dá 128. E o volume do terceiro sólido, observe que ele é igual ao primeiro. Então, eu tenho 4 vezes 8 vezes 8. 4 vezes 8 vezes 8. 4 vezes 8, 32. 32 vezes 8, 256 centímetros cúbicos. Então, juntando o volume 1, o volume 2 e o volume 3, dá o volume completo da peça, deste sólido todo, que é 256 mais 128 mais 256. Então, dá um total de 640 centímetros cúbicos, ok? Então, observe que a gente pode calcular um volume de uma peça, mesmo que seja uma peça assim, que não se encaixe em nenhum dos formatos conhecidos, dividindo ela em partes.
Então dividimos essa peça em 3 partes e aí foi possível calcular o seu volume. Vamos ver outro exemplo? Observe este terceiro exemplo também, que não se encaixa em nenhum daqueles formatos que vimos. Mas, se olharmos direitinho, poderíamos calcular este volume considerando como se fosse todo completo e depois diminuir essas partes. Ou então dividir ele em partes. Vou dividir em parte que eu acho melhor, dividir em partes aqui, ó. Então, observe, dividindo em partes, nós vamos ter exatamente, observe que esses blocos, esses pedacinhos, todos têm a mesma medida, ó. 2 aqui de comprimento, 2 aqui na largura, ó, 2 na largura e 2 na altura. Então, observe que aqui ficamos exatamente com 5 blocos iguais. Cada bloquinho desse é chamado de cubo, porque ele tem as medidas iguais, né? 2 de largura, 2 de largura, 2 de comprimento, 2 de altura. Então, aqui nós temos 5 blocos, 5 cubos, 5 prismas, né? Que os cubos também são prismas. Então, como podemos calcular? Observe que são 5, então a gente pode calcular 1 e multiplicar por 5. Então, calculando 1 vai ser o quê? Vai ser 2, área da base, né? 2 vezes 2, ó. 2 aqui, ó, que é o mesmo 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2 de altura. 2 de altura. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, são 5 blocozinhos, 5 cubos. Então, vai ser o volume total 5 vezes 8, que dá exatamente 40. 40 centímetros cúbicos é o volume desta peça. Ok? Vamos ver mais outro exemplo? Neste exemplo, temos um prisma de base triangular. Observe que este prisma tem a base em forma de triângulo e é um triângulo que tem um destaquezinho aqui, um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, os catetos são exatamente a base e a altura. Então, para calcular o volume deste prisma, vamos usar a área da base vezes a altura. A área da base, que vai ser a área deste triângulo, vezes a altura, que vai ser aqui 3,5. E como é que se calcula a área de um triângulo? Eu tenho um vídeo específico ensinando como se calcular a área de figuras planas. Você pode ver este vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição. Mas a área de um triângulo, de qualquer triângulo, nós podemos calcular multiplicando a base vezes a altura e dividindo por 2. Base vezes altura sobre 2. A área de qualquer triângulo, base vezes altura sobre 2. E nesse triângulo aqui nós temos o quê? Temos um triângulo retângulo que ele tem cateto 3 e 4. Então no triângulo retângulo, um vai ser a base, o outro vai ser a altura. Então vamos calcular a área aqui da base? Então a área da base vai ser a área de um triângulo. Vai ser 3 vezes 4 sobre 2. E 3 vezes 4 sobre 2 é exatamente 6. Então a área da base é 6 centímetros quadrados. E agora vamos ver o volume. Quem será o volume? O volume é a área da base vezes a altura. Já temos que a área da base é 6. Então vai ser 6 vezes a altura, que é 3,5. Então o volume será 21 centímetros cúbicos. Ok? Vamos ver outro exemplo? Outro exemplo aqui, ó. A figura representa um galpão com o formato de um prisma reto de base pentagonal. Pentagonal porque são 5 lados aqui, ó. Em que a unidade das medidas indicadas é o metro. Considerando que esse galpão tem 18 metros de comprimento, determine o volume de ar que ele comporta. Observando esse sólido, esse formato, você diz, mas isso é um prisma? Sim, ele é um prisma. Nós podemos olhar ele no formato assim, ó, como se ele estivesse em pé. Olhando ele assim, então ele vai ser um prisma, onde a base aqui vai ser este pentágono, que tem 5 lados, né? E a altura vai ser aqui, os 18 metros de comprimento da casa, ok? Então, nós vamos calcular o volume imaginando como se ele fosse assim, ok? Vamos voltar para ele. Então aqui está ele, tá certo? Normal. E aqui estaria ele em pé. Então aqui a base e aqui a altura. Certo? A base tanto pode ser essa como essa, que tem a mesma medida, né? Então,
Vamos pegar essa base aqui e destacar ela para podermos calcular melhor. Observando esta base, observe que ela não tem um formato assim que a gente possa calcular de uma vez, né? Mas se nós olharmos direitinho, aqui a gente tem um retângulo aqui embaixo e um triângulo. Então a área do retângulo, né, só é base vezes altura, e a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Mais uma vez, se você tem dúvida como calcular a área de figuras planas, dê uma olhada no vídeo que fiz sobre área, que está na descrição deste vídeo. Então aqui, ó, base, a base é 8, tá certo? E a alturazinha desse triângulo. A alturazinha desse triângulo, vamos destacar aqui, ó, eu não tenho, né? Mas se a gente observar esse triângulo direitinho, ó, esse pequenininho, né? Esse pequenininho aqui, ó, é um triângulo retângulo. Então observe que aqui esse triângulo retângulo, ó, ele tem aqui 5 na hipotenusa. Aqui embaixo ele tem 4, que é a metade de 8, ó, 4 de um lado, 4 de outro. Falta descobrir essa alturazinha. Esse triângulo retângulo, que tem 5 na hipotenusa, 4 num cateto, o outro cateto é 3. É o triângulo retângulo mais conhecido, é o 3, 4, 5. Se fosse outro, você talvez pergunte, como é que eu calculava? Eu usava o teorema de Pitágoras, né? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o quadrado de 5 é 25, o quadrado de 4 é 16 e o quadrado de 3 é 9. 9 mais 16 dá 25, que é o quadrado aqui. Então, este é o triângulo retângulo mais conhecido, 3, 4, 5. Então, quem será esta área aqui deste triângulo? Vai ser base, 8, vezes altura, 3, dividido por 2. Vamos calcular? A área da base, ó, a área da base do prisma todo vai ser a área do triângulo, que é 8 vezes 3 sobre 2, mais a área deste retângulo, ó, 8 vezes 5. Bom, calculando, 8 vezes 3 dá 24, sobre 2 dá 12, mais 8 vezes 5, que é 40. Então, a área da base vai ser 12 mais 40, 52 metros quadrados. Então, quem vai ser o volume? O volume na área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser 52, que é a área da base, vezes a altura, que é essa aqui, ó, 18. Então, 52 vezes 18. 52 vezes 18 dá exatamente 936. Então, o galpão comporta 936 metros cúbicos de ar, ok? Obrigado, até a próxima.